Olá, muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de iniciar essa edição especial do Espaços Reconhecidos. É um programa totalmente dedicado à liderança feminina, né, para fomentar uma discussão super importante, que fique claro que não é só no mês da mulher, é uma discussão importante o ano inteiro. Eu sou a Rax e eu estou aqui com uma bancada incrível, matando a saudade da Luciana Priosta, especialista em analista transacional da Tona, que voltou aqui com a gente. E também, mais uma vez, aqui com a gente, a Silvia Maria Coleral de Souza, uma convidada muito especial, que já esteve aqui com a gente. Então, roda a vinheta. Espaços Reconhecidos, um podcast com histórias inspiradoras e conversas sobre desenvolvimento humano, profissional e organizacional. Como eu falei, quem acompanha o nosso podcast já conhece a Silvia, que já compartilhou bastante experiência aqui com a gente no episódio 3. Mas para quem é novo por aqui, quem deu o play aí nesse episódio especial, vou reapresentar essa mulher incrível. Ela é diretora comercial da Maná do Brasil, presidente do Núcleo das Mulheres Empreendedoras da ACIJ, gestão 2019-2021. Ocupa a posição de VP no SEMI, Conselho Estadual da Mulher Empresária, coordenadora regional do PGVE. Muito bem-vinda, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Obrigada, Raquel. Bom dia, um prazer estar aqui no mês da mulher. Também estou bem feliz de reencontrar com a Silvia, né, que já nos conhecemos de outros carnavais, e bem feliz de poder estar aqui para tratar de um tema que parece que esquenta o coração da gente, né? A gente estava aqui conversando antes de começar a gravação e parecia que a gente já estava no podcast. Raquel, eu e a Lu fizemos uma formação juntas, a SBDG, e, se não me falha a memória, 2011. Então a gente já se conhece antes da análise transacional, mas já em processo de desenvolvimento, né, Lu? Sim. Temos uma caminhada aí no desenvolvimento. E a Silvia, ela tem um lugar especial, não só no meu coração, mas também na minha caminhada de desenvolvimento. Nós nos conhecemos na formação e nos descobrimos opostas em muitas coisas, diferentes em vários pontos, e por isso mesmo, como a gente aprendeu uma com a outra, né? Foi uma caminhada linda, assim, eu nunca esqueço. Então, gente, hoje eu vou propor uma dinâmica um pouco diferente dos nossos programas. Ao invés de, reentrevistar a nossa convidada, eu vou lançar alguns tópicos, que a gente entendeu que são caros e importantes para essa discussão. E aí cada uma vai dando a sua opinião e agregando um pouco mais. E o primeiro deles, como eu comentei, no assunto do programa, é os desafios de liderança sob a perspectiva de gênero. Tem algumas questões interessantes que a gente estava aqui no aquecimento, que acho que a gente pode usar como guia da nossa conversa, que não guia, mas como um porto de a gente volta aqui, que é, sem dúvida, homens, mulheres, foram ensinados e educados de forma diferente, agem de formas diferentes. E diferente não é necessariamente melhor ou pior, No entanto, a gente está no mês da mulher e eu acredito de verdade que muito do que a gente aprendeu, muito da nossa educação, pode, de fato, contribuir muito com uma visão nova sobre liderança. Eu vinha comentando com a Silvia que a Tona tem sido cada vez mais acionada para trabalhar com inteligência emocional, como lidar com emoções, como expressar emoções no ambiente organizacional. E, sinceramente, para nós mulheres, isso não é muito novidade, Nós sempre fomos permitidas, para o bem e para o mal, e aí a gente vai discutir isso, mas sempre fomos permitidas a sentir e a expressar nossas emoções. Então, eu acho que, neste momento, temos uma vantagem, em termos do que é liderar, do que é envolver pessoas, do que é estar à frente de gestão de pessoas. Eu não sei se você pensa da mesma forma, mas tenho certeza que teu jeitinho, Silvia, de ser,
traz uma perspectiva diferente do que é ser líder e do que é liderar. Raquel, estava aqui pensando que os desafios da liderança, né, a partir do gênero, começam com o dizer sim. Entendo que as mulheres ainda, e aí hoje que sim entra uma questão de educação, a dificuldade de se autoqualificar, né, de olhar os seus recursos internos e dizer sim diante de uma oportunidade. E aí nós podemos olhar para a liderança de uma forma geral, nas empresas, nas associações comerciais e industriais, na política, o porquê que ainda as posições femininas são muito aquém. Por exemplo, né, uma empresa abre uma oportunidade de um cargo novo de liderança, e aí lá estão os pré-requisitos: fluência em inglês, né, domínio de tais e tais ferramentas, O homem, pela própria educação, né, que foi empurrado para fora de casa e pode brincar na rua, ou pode, hoje já é um pouco diferente, né, mas é óbvio que ainda nós nos sentimos mais seguros em desafiá-los e permitir que eles vão, e a mulher mais no sentido de ficar dentro, de ficar na proteção, né? Isso quer dizer, rola uma superproteção com as mulheres? Sim. E aí, o que acontece? Vamos supor que nessa oportunidade que foi lançada, a empresa abriu internamente uma posição de liderança, os homens, né, tem lá o João, o inglês dele, ou os pré-requisitos, ele atende 30% e a mulher atende 70%. Mas aí rola aquele diálogo interno: poxa, não estou pronta, poxa, mas... E o medo do julgamento, mas principalmente eu entendo que é o achar que não está pronta. E aí o homem atende 30% só dos pré-requisitos, vai lá, se candidata, e a vaga de liderança é de quem? É dele. E ele com certeza vai ter um ambiente, né, muito possivelmente com apoio dos demais, e vai se qualificando. E aí é mais ou menos como andar de bicicleta, né? Nós não nascemos líderes, nós vamos nos formando líderes, nós vamos nos qualificando e melhorando nessa posição. Então eu entendo que ainda uma das dificuldades nossa é olharmos para dentro, nos sentirmos capazes, conseguir silenciar o diálogo interno que nos desqualifica, né? Para dizer sim para as oportunidades. E quanto mais a gente sobe, né, menos mulheres em posição de liderança tem. Então, na empresa, em posição de gerência, tem 1%, quando você vai para a diretoria, menos, e quando você vai para um conselho de empresa, nós ocupamos míseros 6% das posições de conselheira, e normalmente as conselheiras são da família. Então, acho que tem muito desse diálogo interno, muito de não se sentir capaz. Então, essa eu diria que é a maior dificuldade. Tá aí o exemplo, né, de Joinville, a nossa Associação Comercial e Industrial, 110 anos, mulheres né, da própria família, em presidência da empresa, e a gente demorou 110 anos para ter a primeira mulher na presidência. Não tinham mulheres qualificadas antes? Tinha. Em pleno 2024, ano da tecnologia. Então, eu entendo que o dizer sim para as oportunidades, aí entra muito a questão de sororidade, nos apoiarmos uma nas outras, uma abrir oportunidade para outra. E aí também me lembra do discurso, né, da primeira-ministra, que ela estava saindo, mas que ela estava abrindo portas para outras, que ela era a segunda a ocupar o cargo de primeira-ministra da Inglaterra, mas que ela tinha certeza que ela não era a última, que estava abrindo portas para outras. Traz a história para a gente, Silvia. Você trouxe, inclusive, o discurso dela, né? Sim, para refrescar um pouquinho aí, a gente voltar na história, né? Theresa May
com 62 anos. Ela foi a segunda mulher a ocupar o cargo de primeira ministra da Inglaterra, e o discurso dela foi muito citado pela mídia porque ela chorou quando ela anuncia a renúncia dela. E o fato de externar essa emoção estampou aí, né, a mídia de uma forma muito exacerbada. Chega a ser irritante, porque trata-se de uma coisa muito séria. Era a entrada ou saída da Inglaterra no plano Brexit. No plano Brexit. Isso. Né? Poxa, é um negócio grande. E o que de fato ficou importante para a mídia é que ela chorou no discurso de despedida. Sim, foi estampado muito sobre fracasso. Ela diz que eu fiz tudo o que eu podia para convencer os parlamentares a apoiarem esse acordo, referente ao Brexit. Infelizmente, não fui capaz de fazer isso. Me parece aqui um diálogo de incapacidade, né? Eu tentei 3 vezes, então hoje eu anuncio que estou deixando a liderança. Eu, em breve, vou deixar a função que foi a honra da minha vida, a segunda primeira-ministra mulher, mas certamente não a última. Eu fiz isso sem ser obrigada, mas com uma gratidão enorme e duradoura, em ter tido a oportunidade de servir o país que eu amo. Aqui eu acho que cabe muito a coragem dela de ter dito sim, né? Sempre vai ter a comparação em relação à primeira. E de ter pedido para sair, inclusive. E ter pedido para sair. Mas para mim, a desqualificação da mídia em relação ao que ela fez, o período que ela teve no poder, o não ter espaço para as emoções no cargo de liderança, porque isso foi estampado como fracasso, o choro foi algo muito batido. Mas eu diria para ti, Raquel, que um dos principais desafios, o primeiro, é dizer sim para as oportunidades. Porque são muitos diálogos internos, são muitas coisas que precisam ser vencidas para esse sim. E aí, a partir disso, os desafios são realmente buscar sororidade, buscar apoio, a própria qualificação, provar a competência, posicionamento, né? O posicionamento na medida certa para não ser mais e não ser menos. Mas eu diria, sem dúvida, que o desafio número 1 é ter as oportunidades e dizer sim. Nós ainda dizemos muito não. Trazendo um pouco de análise transacional para isso que você está trazendo, né, de que nós, mulheres, precisamos dizer mais sim. O teu exemplo de que a mulher que tinha 70% dos requisitos não se achava preparada e o homem 30% foi lá e ganhou o cargo, eu acho assim bem exemplar. Sabe o que me vem na cabeça? Compulsores. Seja perfeito. Seja perfeito. Para quem está chegando aqui agora, né, uma explicação breve do que são compulsores. Na nossa primeira infância, nós expressamos sentimentos, né, raiva, alegria, dor, como humanos que somos, né? E à medida que a gente vai crescendo, existem sentimentos e expressões e mesmo comportamentos que são, de certa forma, incentivados pelas nossas famílias, né, pelos nossos cuidadores, e outros não. E isso depende muito do tipo de família que tem, do tipo de sociedade que tem, dos hábitos e de como que se constitui aquele núcleo familiar, né? E eu vou falar por mim, mas acreditando que eu falo pela Silvia, talvez até pela Raquel, que embora seja de outra geração, deve viver algo parecido. Mas meninos e meninas recebem permissão para determinados comportamentos e expressão de determinadas emoções de maneira diferente.
né? As mulheres é permitido chorar, ser bonitinha, ser quietinha, ser boazinha. Os meninos vão brincar na rua, né? Aos meninos é permitido uma certa expressão de raiva, uma certa agressividade. E à medida que a gente vai crescendo, como é que a gente introjeta isso para entender o peso e a importância que isso vai ter depois na nossa vida adulta? Eu preciso ser cuidada por essa família. Eu dependo desta família para sobreviver. Então eu vou fazer o que essa família me permite fazer. Ela está ligado muito à questão de sobrevivência. O bacana é que na infância funciona. Isso realmente garante a minha sobrevivência. Mas será que essas formas de comportamento fazem sentido depois na vida adulta? E aí a Silvia trouxe aqui um exemplo que parece que não faz tanto sentido na vida adulta, né? Não é uma questão simples de resolver, mas acho importante a gente entender, né? Isso na vida adulta vira um compulsor, é um comportamento que a gente recorre, porque a gente aprendeu na infância que funciona, né? Então a gente vai para ele automaticamente, sem se dar conta de um novo contexto. Sem se dar conta, por exemplo, que eu tenho 70%, aquele cara tem 30%, mas eu tô lá, já tô candidata. É difícil para nós, mulheres, superarmos, por exemplo, o seja perfeito que a Silvia trouxe agora, que é uma das formas que a gente traduz essas permissões da infância. Eu só serei amada e cuidada se eu for perfeita. Eu só serei amada e cuidada, né, se eu tiver um comportamento exemplar. A gente tem isso na infância e de alguma forma se manifesta na vida adulta, né? Não, e casa muito bem com o gancho que eu ia trazer, né? Que na verdade eu ia falar sobre duas camadas que eu acho que a gente está cada vez buscando desconstruir mais, mas que ainda existe. A primeira delas é ramos masculinos e ramos femininos, né? Ou setores ocupados mais por homens e setores ocupados mais por mulheres, é o primeiro ponto. Para chegar no segundo ponto, que era que eu ia falar, que ainda existe, principalmente em alguns setores, a ideia de que a liderança ideal é a liderança masculina, né? A liderança mais agressiva. Então, assim, eu, na minha vida, trabalhei num mercado que é majoritariamente homem, eu acho, masculino, que é o mercado financeiro. E no mercado financeiro existe uma máxima de que você precisa ser agressivo, você precisa agir como um tubarão para não ser mordido no meio da gaiola. E aí a liderança feminina sente que precisa ser um pouco homem para poder crescer nessa profissão. E isso é uma coisa que setores mais masculinos e mais femininos é uma coisa que ainda existe, né? A gente chega em algum setor, realmente tem mais homem que mulher, mas lideranças não existe porque ter que ser mais masculina, mais feminina, mais agressivo, menos agressivo, mais autoritário, menos autoritário. Isso é uma coisa que eu ainda acho que a gente está bem longe de desconstruir, assim. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, essa máxima de você precisa ser mais agressiva para ser uma boa líder. Raquel, eu me lembrei agora de um caso. Se você fizer uma investigação, né, setor metalúrgico, vamos para a indústria, né? Vamos lá para o chão de fábrica, para a indústria, metal mecânica, coisa pesada, suja, né? Um produto, um processo ainda bastante agressivo na produção. Você não encontra líderes em indústria metalúrgica, mulheres. E eu fiquei aqui pensando, né, o que é, gente, que pode fazer a diferença? O que é que nós, né, quando olhamos para o mês da mulher, quando pensamos em equidade de gênero, né, o que é que a gente pode fazer? Eu tenho um exemplo na empresa de um cliente nosso de mais de 10 anos, e essa empresa foi vendida por um grande grupo. A gestora de RH nessa empresa, o cargo feminino era em RH. Na venda, ela ficou com essa planta que foi vendida para um grande grupo, uma multinacional, e com ações na bolsa.
E eu entendo que ela, como gestora de RH, ela tinha uma influência, um relacionamento forte e grande com o chão de fábrica, com as lideranças dos setores, em que a empresa ficou observando isso e a convidou para ser a gestora da planta. E como ela estava lá há bastante tempo, ela falou sim, lindamente. É uma mulher que hoje está com uma faixa dos 40 e tantos anos, então bastante madura. E eu tive algumas conversas com ela, no sentido de o que te levou a dizer sim? E ela falou, Silvia, eu não entendo lá do motor que a gente faz de caminhão aqui, eu entendo de pessoas, e aí eu me aproximei das pessoas e eu conheço o processo, eu dou o desafio e elas entregam. E pelo fato da gente ter uma relação muito próxima, eu pude acompanhar esse crescimento, né, dela, inicialmente sendo mentorada e hoje sendo mentora dentro do grupo para o mercado, de uma forma linda. E ela me traz alguns exemplos. Tinha um robô numa planta lá que não estava sendo usado, e ela falou, me dá esse negócio aqui. Trouxe, chamou as lideranças, as pessoas, né? Olha, nós temos isso aqui, temos esse desafio, e o que ela conseguiu construir. Então me vem muito à mente o gestão com pessoas. Ela tem domínio e ela consegue influenciar as pessoas. Desafia, acompanha. Eu me lembro, Semana da Segurança do Trabalho. Gente, ela trouxe um caminhão, ela largou no pátio da fábrica, chamou os funcionários, olha, por que a gente tem que ser exímios na qualidade da nossa peça? Isso aqui, ó, se falhar, vai dar um acidente, um motorista vai morrer. Então, gente, eu acho que de uma forma criativa, de uma forma muito linda, ela influencia as pessoas que fazem os processos. Então, a planta dela hoje é uma planta com excelentes indicadores na área de qualidade, na área de entrega. Então, às vezes eu converso com ela, sinto ela mais tensa, né, com números, mas o que eu, quanto líder, e olhando para ela, porque ela sempre é uma pessoa muito humilde, e aí eu, né, tu consegue entender o tamanho que você é, tu consegue ver o que tu faz, tu consegue ver a tua posição no grupo, né? A quem você responde, e tu era gestora de RH, te conheço há tanto tempo. E aí ela, uau! E eu indiquei o nome dela para ser uma palestrante no painel Mulheres que Empreendem, no tema gigante. E quando eu convidei, fiz o convite para ela, ela falou, mas você tem certeza? Foi, a tua história é linda. Você consegue, você vai conseguir trazer um case de sucesso. E o nome do painel era Painel de Gigantes. Se veja gigante como você é. Então, eu entendo que esse espaço, ele é a partir de uma que conquista, mas de quanto que eu trago outras mulheres para ver o gigante que ela é. Lu, anota o nome dessa moça, eu quero conhecer. Não, já coloquei aqui. Vai ser a próxima entrevistada. De gerente de RH para gerente de uma metalúrgica, de um grande grupo. Como líderes que dão exemplos bons assim para o seu time fazem a diferença na trajetória dos colaboradores, né? Era um pouco isso que eu ia falar, assim, eu já tive vários líderes, né, na minha trajetória profissional, e eu lembro daqueles que não só me deram bons exemplos, mas que me inspiraram a ser do meu jeito. Que eu acho que isso para mim é o mais legal, assim, sabe? Porque é um pouco do que eu estava perguntando antes, né? Não existe um jeito certo, assim, uma receita de bolo. Assim é um bom líder, você tem que agir assim, falar assim e mandar assim.
não, o jeito certo é encontrar a forma de a tua essência funcionar, né, naquele cargo. E eu tive um chefe que me disse isso. Olha, por incrível que pareça, foi um homem? Foi. Mas ele me disse que eu não precisava imitar outras pessoas no meu jeito de liderar. E isso forte, né? Muito forte, né? E esse imitar outras pessoas, na maioria dos casos, dá para perceber nos vários clientes que a gente tem, que as pessoas acham que é a maneira que o homem lidera. E tradicionalmente, e isso está mudando, as pessoas estão percebendo que não é bem assim, né? Liderar é estar numa posição de poder. E exercer esse poder de forma coercitiva, de forma negativa, porque também tem o poder pessoal, né, da influência. Eu estou falando mesmo do poder impositivo, né? Poxa, o século XIX não está longe da gente, foi ontem mesmo, né? Onde você tinha essas ideias de que liderar é exercer a força, é exercer uma posição de poder, né? E eu percebo que hoje, principalmente para aqueles trabalhos para os quais a tona vem sendo chamado, que as pessoas estão entendendo que não é isso. Liderar é você buscar em si, né, aquilo que você tem de potencial, aquilo que você tem de talento, e fazer aquilo florescer, e fazer aquilo inspirar as pessoas, independente se você é homem ou mulher. Né? É estar junto com pessoas, né? É inspirá-las, né? Independente de você ser homem ou mulher. A questão aqui, eu acho que talvez isso seja uma vantagem nossa como mulher, agora que se percebe que estar numa posição de poder, onde você coage, oprime, não leva ninguém a lugar nenhum, né? Nós, mulheres, não passamos por isso. A gente aprendeu a exercer liderança e estamos aprendendo a exercer liderança de uma outra forma, né? Da perspectiva do estar junto, do estar ao lado, da expressão inteligente e positiva das próprias emoções no ambiente de trabalho. A gente já faz isso faz tempo. E se há algo que nós mulheres podemos contribuir para mudar essa ideia do que é liderar, eu acho que vem daí. A gente tem essa vantagem, né? Que eu espero que logo não seja vantagem, que todo mundo aprenda a fazer da mesma forma. Mas a gente está começando a sair na frente sob essa perspectiva, penso eu. Ao mesmo tempo que eu vejo, né, alguns avanços, e eu ainda visito empresas catarinenses onde 100% das lideranças são homens. E me questiono, né? Saio com essa reflexão, poxa, será que nessa organização ninguém se destacou ou nenhuma quis ocupar o cargo de liderança? Pasme, eu tenho cliente que até a liderança de RH é masculina, que normalmente nas empresas a gestora, né, ou a gestão de RH tá no feminino. E então eu procuro olhar e reconhecer que isso ainda é exceção e me apego a essas conquistas, né, como é o caso dessa cliente, e de como que a partir disso eu posso promover que outras mulheres tenham um exemplo de sucesso para que digam sim, para que busquem oportunidades. E eu lembrei agora o quanto que essa nova geração pode diminuir essa diferença aí de um século que ainda difere as lideranças, né? Não sei se vocês têm conhecimento, existe um estudo, né, baseado no que nós estamos avançando, que precisa um século para a gente realmente ter equidade de gênero, onde a gente possa ter 50%. E isso é muito tempo, então o tempo todo eu estou me olhando e estou pensando o que eu posso fazer quanto mulher, que tive influência forte de mulheres para chegar onde eu cheguei,
né, numa posição social, né, muito ruim, e para que eu possa trazer e promover e reduzir esse tempo para minhas netas, né, para as mulheres que vêm aí para frente. Mas eu também não posso deixar de olhar e reconhecer. Eu tenho uma amiga, ela está com 60 anos, a filha com 26 anos terminou a faculdade, ou durante a faculdade, fez estágio numa multinacional, inclusive aqui no Parque Perini, foi efetivada, foi para a planta em Curitiba, e lá na planta em Curitiba abriu um programa internacional de jovens talentos, e o líder dela, o diretor, indicou, falou, olha, você é fluente em inglês, você tem condições de concorrer a essa vaga, e a menina se candidatou e foi contratada, e pensa para daí ela dizer sim, né? Recebeu essa promoção e precisava ser transferida para a planta, expatriada para a planta nos Estados Unidos. E aí eu lembro da mãe dela conversando, né, sobre os medos, o diálogo interno dela, o diálogo dela com a mãe, né, do não dar conta, a síndrome de impostora, né? Eu não sei como é que eu fui escolhida, eu não tenho experiência, eu só tenho 26 anos, como que vai ser isso? E o quanto que a mãe, que já é uma profissional, né, que tem uma carreira de destaque, conseguiu, qualificar. Filha, você tem condições, você vai... trouxe aí uma série de coisas que ela superou, o próprio intercâmbio, outros obstáculos, né, que teve, que superou, e essa menina disse sim, em menos de um ano lá, ela tinha já sido promovido para gerente supply chain para a América Latina. Então, eu acho que é muito isso, de uma puxa a outra, empurra, abre porta, pelo menos também é o que eu tenho como proposta lá na empresa para fazer, né? Hoje a nossa empresa é 85% mulheres e 86% em posição de liderança. Então, o quanto que a gente precisa olhar para vários aspectos aí que envolve mulher, maternidade, o estar preparada, não existe o estar preparado, olha, você tem essas e essas competências, mas isso vai requerer que você fique fora de casa. Como que é isso para a tua família, para os teus outros papéis, a maternidade, papel de esposa, é ok? Tu tem um marido que te apoia e que quer fazer um estágio, né? Por quê? Porque se não der certo, a pessoa volte ao lugar dela. Nós tivemos agora recentemente uma promoção de uma nutricionista no Paraná, que foi promovida para gerente de apoio, e logo no início ela se viu grávida. Primeira coisa, olha, eu não vou poder mais viajar. Inclusive, quando ela voltou de licença maternidade, ela falou, olha, meu segundo filho, eu quero viver melhor esse papel. Aí encontramos lá uma outra atividade para ela, onde ela possa trabalhar home, para poder, né, conciliar. Aí também tem uma série de coisas, porque a gente vai olhar para a nossa própria legislação trabalhista, é algo que não nos ajuda quando a gente fala aí de direitos, porque você não pode retroagir uma pessoa numa outra posição. Então, tem muita coisa para vencer aí, muita coisa para vencer. Mas a gente precisa, Raquel, olhar para os bons exemplos e promover, qualificar e compartilhar, para que essas mulheres descubram o gigante que tem dentro delas, digam mais sim para as oportunidades, e que uma puxa a outra. E aproveitando o que você trouxe a respeito das práticas da Maná em relação à liderança e como promover espaços para que a liderança cresça, tem algo que eu acho que as organizações em geral podem começar a pensar. Normalmente, o que a gente ouve não se contrata mulher porque mulher engravida, porque tira licença maternidade, né? E, na verdade, isso traz para a forma como a mulher lidera algo diferente, algo especial e algo que contribui muito para a liderança. Eu acho que a mulher vivendo o seu papel
de mãe, seu papel de esposa ou de mãe solteira. Enfim, o papel da maternidade desenvolve e traz para a mulher algumas competências que, desculpem homens, mas vocês jamais serão capazes de desenvolver igual. Assim como vocês têm algumas competências relacionadas à paternidade que nós jamais desenvolveremos. Quando você começa a olhar a coisa dessa perspectiva, e eu acho que você vai ter 1 ou 2 exemplos disso para trazer para a gente, quando uma mãe volta para o trabalho, reassume o seu cargo de liderança, é outro grau de maturidade, é outra competência. No geral, ela volta mais competente para a liderança. Eu percebo isso nos vários casos que a gente acompanha na Tona. Como é que é isso lá na Maná? Não, me lembrei agora, nós temos uma gerente de área, ela é responsável pelo Nordeste, por Santa Catarina, e eu digo que eu adoro, né, essa faixa etária aí da mulherada, dos 30, 32 até para frente, né? A gente tem várias lideranças nessa faixa, e muitas vivem a maternidade e a gente vive junto. Então, acho que ela fez 10 anos de empresa no ano passado, a pequenininha dela fez 5 anos, e eu me recordo que quando ela voltou da licença maternidade, principalmente as competências as emocionais, né? Muito mais paciente, muito mais serena, o relacionamento dela com as lideradas, com a equipe dela, sem dúvida nenhuma, de uma outra forma. O aspecto, a questão de acolhimento, percebo assim, ela lidando muito diferente com lideradas dela, inclusive, que estão passando pela maternidade. Agora, recentemente, no time dela, duas em seguida de outra, de posições muito importantes, né? Estão grávidas, mas eu também me recordo muito de como a gente conduziu o processo dela da maternidade, né? Então, como ela tem de Nordeste, quanto tempo que você precisa ficar ausente, quando que você vai poder retornar a viajar. Ela amamentou até mais de 2 anos, então a primeira viagem o marido foi junto com a criança para poder estar próximo, porque quando vai precisa no mínimo 10 dias. E sem dúvida nenhuma, o cuidado que a gente teve com ela e a transformação da maternidade refletiu na relação dela com as lideradas. Não vamos longe, né, Lu? Eu olho muito para minha história, né? Eu experimentei a maternidade também aos 35 anos. Hoje o Emanuel está com 17 anos. E lá na empresa diziam que eu não caminhava, que eu marchava, né? E que quando eu chamava na minha sala, o nível de tensão era grande, né? E sem dúvida nenhuma, a maternidade, junto, claro, com uma caminhada grande aí de desenvolvimento, me transformou, me tornei. Eu digo que a maternidade me transformou numa líder melhor, numa empresária melhor, numa filha melhor, né? A coisa do cuidado, do amor incondicional, do você ver o ser na tua frente, agir com mais empatia. Eu acho que a palavra seria amor mesmo. E isso, como você falou, é das mulheres, né? Eu acho que... E aí, muito possivelmente, o grande segredo é o equilíbrio, é ter nas organizações a energia masculina, o yin e o yang em equilíbrio. Queria voltar só um pouquinho na fala da Silvia, antes ali, quando a gente estava falando dos exemplos, que você citou alguma vez ali a síndrome da impostora, né? E é um assunto que pega bastante, né? Principalmente mulheres, e aí era exatamente essa a minha pergunta. Porque se tem a ver, Lu, com, né, os nossos scripts de vida, se tem a ver com a forma com que a gente foi criada, por que é tão mais comum a gente ver mulheres sofrendo de síndrome da impostora do que homens? Porque os homens raramente se questionam, né, se eles podem fazer tal coisa. Quem nunca, em algum momento, atire a primeira pedra.
É triste admitir isso. Eu espero que quem esteja nos ouvindo dê os devidos descontos, porque de fato mudou, não é mais desta forma, mas nós ainda somos criadas para sermos princesas. Ainda. Né? Por mais que isso tenha mudado, esteja mais brando, né, mais leve, assim, fomos criadas para sermos princesas. E princesa não briga, não se impõe, não se posiciona, que coisa feia, né? Uma princesa, ela precisa ser bonita. E ser bonita, ou você é ou você não é. Não depende de algo que você faz. Então, quando somos chamados a fazer algo para nos desenvolvermos, não, disso aí eu não sou capaz, eu só sei ser bonita. É um exagero, né? Mas didaticamente para a gente compreender por que ainda a gente não se acha capaz para as coisas. E isso está mudando na nova geração, graças a Deus, que bom, nova geração, assim, por favor, né, continuem no caminho, é isso aí que a gente quer de vocês, é isso que a gente espera, mas ainda temos todo esse arcabouço com a gente, e que vem de herança, geração após geração. Né? Mesmo que eu não seja da geração da minha mãe, que foi criada para ser dona de casa, né? Eu já fui criada de uma forma diferente, tem algumas formas de ver a vida, algumas formas de pensar a vida que estão aqui, que eu também luto com elas. Né? É algo importante de a gente pensar, de trazer à tona, de ver fatos e dados. Olha, de fato, as oportunidades são diferentes. A gente tem 1000 estudos e estatísticas mostrando que as mulheres em cargos de liderança estão muito aquém do que poderiam estar ocupando hoje. Isso é fato, né? Mas que isso não nos impeça de pensar e de desejar algo no futuro que seja diferente, porque é possível, é muito possível. Boto uma fé nisso. Não sei se a gente vai chegar a ter isso, mas nossos filhos, né, netos, quem sabe? Eu acho que eu estava aqui refletindo, a gente precisa muito estado de ego adulto, muitos dados de realidade, para vencer a síndrome da impostora. E aí seja isto para mim mesmo, né? Seja no caso da minha amiga, trazendo para a filha dela os dados de realidade, de coisas de momentos e de superações da filha, para que ela visse sim que ela tinha condições de aceitar esse cargo e ela daria conta. E isso é muscular, né? É isso que a gente aprende na AT, que é um exercício que é muscular. E por isso que eu entendo que nós precisamos olhar os exemplos, né? Hoje, a Microsoft, a presidente da empresa, é uma mulher, a Silvia, que é, inclusive, do conselho da VEG. Se a gente olhar aqui, por exemplo, para uma grande indústria têxtil nossa, a posição de liderança é da Viviane, há alguns anos já. Então, nós precisamos olhar para essas lideranças, olhar para a nossa Associação Comercial e Industrial de Joinville, né? Para a nossa presidente, que vem fazendo uma excelente gestão. Inclusive, dentro da própria associação, a gente vê mudanças e transformações a partir de uma gestão feminina. A gente precisa olhar para isso tudo, olhar para nós, encontrar os nossos recursos. E nós, em posição de liderança, e eu imagino, Lu, que de alguma forma vocês, né, com a consultoria, podem fazer um trabalho nas empresas no sentido de ajudar essas mulheres a trazer a presença do estado ego adulto. Quais os dados de realidade?
né? Isso, gente, pode ser feito em vários processos, né? Coaching, mentoria, uma conversa, um café, né? Para que a pessoa veja o quanto que ela é capaz. E, né, quando bater a síndrome de impostora, quem sabe buscar apoio, né? Conversar a respeito. Nós temos um cliente. A gente deve começar, tá assim, pela boa para começar o programa, tá tudo aprovado e tal, de desenvolvimento de liderança feminina. E o espírito desse programa é bem esse que você está trazendo, né? Assim, não somos super mulheres, também não somos submulheres, né? Mas temos capacidades muito próprias, né, da gente, mulher, que estão sendo subutilizadas em função de uma visão masculinizada da liderança. E eu estou repetindo palavras do gerente da área que nos pediu esse trabalho, né? Assim, eu percebo que as minhas líderes femininas, mulheres, tentam agir como se fossem homens, e eu acho isso um desperdício, porque elas ocuparam esses cargos, elas chegaram ali por competências delas, e muitas dessas competências próprias do feminino. E elas estão em função de uma ideia de liderança impositiva, de posição de poder e tal, elas estão deixando aquilo que as levaram ao cargo de liderança para começar a agir de uma forma que a gente quer mudar. E aí a gente vai começar ali um trabalho exatamente de fatos e dados. Muito bem, quais são as suas competências para a liderança? Qual o seu diferencial? Como é que você chegou até aqui? Até que elas percebam que, poxa, isso é próprio do feminino. E eu fiquei aqui, né? O fato é, a gente precisa reconhecer. Nós somos a maioria nas universidades. Quando tu olha para a formação, mestrado e tudo, as mulheres têm indicadores, são, né, portadoras de indicadores maiores. Então, pelo que nos cargos de gestão e de alta direção ainda a diferença é tão grande, né? Tem umas ideias aí que o povo tá precisando dar uma reciclada. Pra gente já ir se encaminhando para os finalmente, eu queria fazer um pedido para vocês. Queria fazer um pedido pensando que, longe de mim excluir os homens, porém já excluindo, pensando que a gente deve ter muitas mulheres e meninas jovens e profissionais que estão começando ou lideranças que estejam assumindo cargos agora ou recentemente ou há muito tempo, mas enfim, mulheres que estejam nos escutando, interessadas, né, nesse assunto, interessadas em saber como se posicionar melhor, como se questionar menos, assim, se vocês tivessem, assim, de frente para alguma mulher pedindo um conselho, assim, que é, eu sei que tem muitas coisas, a gente falou várias coisas aqui, mas se a gente pudesse, assim, ó, preparar o corte, Alfa, preparar o corte agora. Queria que vocês dessem um conselho, assim, para uma moça que está olhando para vocês agora, escutando vocês agora e pensando, tá, e agora o que eu faço? Eu acho que pare para olhar para si mesmo. Acho que a primeira coisa é num primeiro momento, sem se olhar como mulher ou como se olhar fora dos seus papéis. Acho que é essa a questão. Quem eu sou de verdade, né? É claro que eu confirmo a minha existência e a minha personalidade à medida que eu vou vivendo papéis. Mãe, líder, colega de trabalho, vizinha, né? Eu sou muitas, né? Mas para um minuto para olhar para si mesmo. O que você tem de especial? O que você tem que é só seu? Se conheça, dedique tempo para olhar para si mesmo. Porque aí, à medida que você for vivendo esses papéis, você vai perceber que você vai usar isso que é só seu de formas diferentes, nos seus vários papéis e de forma diferente, inclusive de outras mulheres, né? Antes de se identificar com o gênero, identifique-se com si mesma, né? E aí sim,
partir para o seu papel de mulher na sociedade, no trabalho, vai ser algo muito mais natural, muito mais tranquilo. Acho que é o que eu digo para as minhas sobrinhas. Eu tenho duas sobrinhas com mais de 20 e outras aí em vias de... para que busquem conhecimento, né? Qualificação é isso que vai continuar sendo uma diferença muito grande. E ao estar preparado, aproveitar as oportunidades. Isso que a Lu trouxe, né, do olhe para si, né, autoconhecimento, para mim é básico, mas eu diria que você, pelo menos para mim, tá, ter outras mulheres como inspiração faz toda a diferença. Então, por exemplo, nesse momento eu estou lendo a biografia da Michelle Obama, para conhecer um pouquinho mais da história dela e o quanto que ela significou e impactou no papel de primeira-dama, por exemplo. Eu preciso ter outras lideranças, seja uma liderança feminina de meio político, seja uma liderança feminina numa empresa, uma presidente de empresa. Eu preciso ter exemplos para ir, de alguma forma, modelando, sabe? Vendo o posicionamento, que pessoa que é exemplo para mim. Gente, pode ser alguém da minha casa, pode ser uma tia, né? Eu, de criança, tive muito minhas tias, como a minha mãe não estudou e viveu a vida toda na roça, as minhas tias que estudaram e que eram professoras, durante anos foram as minhas referências. E eu acho que ter referências pode ser um grande diferencial. Então, busquem na sua área, se é na área de tecnologia, né? Se é num conselho de empresa, busque mulheres que possam te inspirar, estude a respeito delas, busquem. Hoje tem redes sociais, enfim, LinkedIn, um monte de coisa para você seguir, servir de inspiração conforme o teu momento de vida. E como é que é? Conselho, se fosse bom, né, Raquel? A gente vendia, não dava. Vendia. Mas, assim, é um pedido que eu faço, né? Vai e abra porta para outras mulheres. Abra oportunidade, haja com sororidade de verdade. Estar em grupos de mulheres é muito importante. Para mim, é a minha realidade. E eu entendo que a partir disso, sim, eu posso fazer diferença. E antes de começar, estava aqui conversando com a Lu, o meu sonho de mundo claro que eu não vou ver, mas o meu sonho de mundo é pessoas, que as pessoas tenham oportunidades, que quem queira abraça, quem não queira não abrace, e vai ter espaço da mesma forma, independente de gênero, independente de cor, independente de aspecto físico, que as pessoas sejam reconhecidas simplesmente por ser pessoas, pelas suas qualificações, pelas suas competências, pelas suas habilidades, pelas suas escolhas. Esse é o meu sonho de mundo. Então, eu acho que se cada um de nós que tem oportunidade, que de alguma forma, se nós estamos aqui foi porque a gente teve oportunidade, né? Alguém nos proporcionou, que a gente possa fazer algo e deixar de legado. É isso que... eu diria que isso não é um conselho, isso é um pedido, para que a gente possa abreviar e reduzir esses 100 anos de diferença. Eu queria dar um recado, um conselho, um pedido para os homens. Que não enche o saco, não, mentira. Eu acho que é muito importante que nesse processo todo os homens atuem como aliados, sabe? Que eles não precisa dar uma palestra para dizer como que faz. Na real, a melhor forma de um homem se tornar aliado desse processo é realmente não enchendo o saco, é realmente dando espaço para as mulheres que
estão nas suas posições, ocuparem as suas posições de verdade. A gente não está pedindo que nos deem passagem, a gente não está pedindo que eles andem mais devagar para a gente acompanhar. Então, esse foi o meu momento inclusão e diversidade do programa, falando com os homens, que caso estejam nos escutando. Eu preciso fazer um adendo a essa fala. Faz toda a diferença. Quando você tem apoio. E se a gente voltar um pouquinho, né, Lu, nós que já passamos 200, as mulheres, uns anos atrás, ou elas eram líderes escolhiam carreira, ou elas escolhiam maternidade e casamento. As duas coisas não andavam juntas, né? Então, eu entendo que apoio, gente, esse apoio é desde a divisão ou das tarefas domésticas, a questão do cuidado com os filhos, né? Então, nossa, essa fala da Raquel, foi assim, caiu aqui para mim, porque hoje, né, eu hoje vivo um casamento e durante a maior parte da minha vida eu vivi sozinha, e eu entendo hoje o quanto que é diferente o momento que eu vivo, no sentido de quando eu preciso de colo, eu posso pedir colo, posso me mostrar frágil, quanto que isso é importante, o quanto que o apoio vai, né? Eu assumo o filho, levo na escola, eu assumo as tarefas. Então, esse apoio, Raquel, que você pediu aí, né, para os homens fazem muita diferença, para que as mulheres se disponibilizem. Porque, gente, estar em posição de liderança tem muito a ver com disponibilidade. E aí, e os outros papéis? Então, se as responsabilidades dos outros papéis são compartilhados, fica mais leve e, quem sabe, facilita mais, sim, por aí. Então, agora eu vou entrar na onda. Também tenho um pedido para os homens, tudo bem? Claro, momento de diversidade. Tem uma questão importante, que talvez dê até outro programa, quem sabe a gente programa isso, que é tipo, homem, não nos encham o saco, né? Mas o que a gente tem como sociedade a oferecer para eles como alternativa? Não encham o saco. Tá, então eu faço o quê? E aí que entra a importância dos nossos pedidos, né? E o meu pedido para os homens é: nos vejam. Nós, mulheres, fazemos as coisas de um jeito diferente mesmo. Então, vejam isso e percebam que vocês também podem fazer as coisas de um jeito diferente, né? E que tá tudo certo, tá tudo bem. Então, nos vejam, percebam que a gente faz as mesmas coisas, chegamos nos mesmos resultados por outros caminhos, de outras formas. Nos vejam. Acho que resume bem o pedido que eu tenho a fazer. E se inspirem para mudar. Mas vem assim, que não é competição, né? É complementariedade, é respeito pelas diferenças, né? Uma reunião, eu sempre digo assim, eu percebo isso na empresa, se você vai fazer uma decisão democrática, quando é com mulheres, ela é mais demorada. Sim. As mulheres debatem mais, demoram mais, então precisa olhar e ver realmente que é diferente. Mas tem aí os indicadores que mostram muitas empresas sob comando e liderança feminina com resultados financeiros, inclusive, melhores, né? Quem sabe uma capacidade maior de engajar, mais cuidado, não sei exatamente, mas o fato é que a gente tem que se complementar, buscar complementariedade e não competição, como eu acho que durante muitos anos foi pregado, e a Raquel trouxe isso, né? Eu preciso agir como homem, se posicionar como homem, agressivamente o masculino. E eu entendo que não é por aí, é o complemento.
Gurias, muito obrigada. Foi uma conversa muito, muito, muito rica, muito cheia de experiência, cheia de conselhos. E a gente sabe, né, que conselho fosse bom a gente vendia, mas é uma inspiração importante, assim. E como a gente estava falando lá no início, como inspirações, né, bons exemplos fazem a diferença na vida da gente. Então, compartilhar experiências, compartilhar histórias, compartilhar inspirações, né, sempre inspirando outras mulheres de preferência. Queria agradecer vocês pela participação, agradecer muito por topar o convite de novo com a gente, Silvia. Acho que essa porta vai ficar aberta, com certeza a gente vai querer conversar mais contigo e trazer outras discussões tão importantes. Acho que essa discussão sobre liderança feminina, sobre empoderamento e sobre a síndrome do impostor é um plano muito longo, né, que pode ser bem tecido por muito tempo, com outros vieses, por setor, por idade, né, por orientação sexual, enfim, a gente sabe que a conversa é longa. Então, queria agradecer vocês de novo, pedir para que vocês deixem os seus comentários finais aí para a gente finalizar o programa de hoje. E para quem está nos escutando, a gente volta no mês que vem com mais um programa especial para vocês. Gente, obrigada, né, por nos ouvir. Foi uma conversa. A ideia aqui nem era ser informativo, mas dividir um pouco do que a gente pensa, do que a gente sente a respeito do feminino, a respeito das mulheres. E obrigada pela paciência. Ninguém aqui disse nenhuma verdade absoluta. Tudo que aqui foi dito pode ser questionado e rebatido e tribatido e quadribatido, porque na verdade a intenção é essa, tá? Muito obrigada. Bem, meus comentários finais têm a ver com a T, né? Eu acho que isso tudo pode se tornar mais fácil, mais leve, se a gente tem aí conhecimento e busca por autoconhecimento, e quando ancorada, né, por uma teoria vivencial tão prática, tão gostosa de ser vivida, e a partir da T eu posso puxar aí, né, muitas possibilidades para outras mulheres. E eu acho que o conselho que eu deixo é isso, que as mulheres busquem as suas oportunidades, digam sim, se olhem e identifiquem oportunidades para puxarem outras. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Espaços Reconhecidos, um podcast com histórias inspiradoras e conversas sobre desenvolvimento humano, profissional e organizacional.